Então, pela tua sinceridade, a pergunta que eu faço eu acho que todos os curitibanos querem saber. O PSD, ele está fechado em torno do teu nome ou existe uma possibilidade de lá perto do período das convenções você sair da disputa e o PSD apoiar o Greca? Não, possibilidade de eu sair da disputa para apoiar o Greca não existe nenhuma. Agora, é evidente que nós vamos ter uma convenção do partido. Eu acredito que tenho a grande maioria dos convencionais, foram pessoas que se filiaram a meu convite. Não sei se o Eduardo Pimentel vai disputar a convenção comigo ou não, mas seria uma incongruência o PSD deixar de lançar um candidato próprio para lançar o vice do atual prefeito. Eu tenho a palavra das lideranças nacionais do PSD, do governador Ratinho Júnior, que é o presidente estadual do partido. Eu sou vice-presidente estadual do partido, sou presidente municipal do PSD, e a palavra está dada em relação à possibilidade, sim, da minha candidatura ser confirmada pelo partido. Então, eu não estou assim, muito receoso com isso, Daniel. O que mudou do Ney Leprevaux de 2016 para o Ney Leprevaux de 2020, da eleição de 4 anos atrás para agora? Olha, eu acredito que eu adquiri mais experiência. Eu já tinha uma experiência como gestor, tinha sido secretário de Justiça, Família e Trabalho com 25 anos de idade, aliás, de Esporte e Turismo com 25 anos de idade, mas a gestão pública mudou muito nesse tempo. Hoje eu tenho 46 anos de idade e acredito que o que mudou, que é importante para o eleitor, é importante para as pessoas, é que eu consegui confirmar agora a minha capacidade de bom gestor. Eu consegui na secretaria devolver cargos em comissão para o governo do estado, mais de 100 cargos em comissão, consegui economizar mais de 20 milhões de reais, consegui realizar uma série de programas importantes na área social, como Nossa Gente, o Caixa d'Água Boa, consegui na área da empregabilidade antes do Covid-19, Denian, junto com as agências do trabalhador, através de uma atuação proativa junto à iniciativa privada, junto às empresas, melhorar muitos índices de empregos formais no Paraná. Foram 120 mil empregos formais no Paraná em 2019. Então, acho que essa é a principal mudança, mas eu continuo combativo, aguerrido, corajoso e estou pronto para enfrentar essa luta que teremos pela frente a partir de setembro. Deixa eu começar a entrevista com o tema do momento. Hoje a Câmara Municipal aprovou o regime de urgência de um projeto encaminhado pelo prefeito Rafael Greca para dar um novo apoio financeiro, um novo socorro financeiro às empresas do transporte coletivo, aos empresários do ônibus aqui da capital. Qual é a sua posição a respeito disso, pré-candidato? Eu considero um absurdo, Denier. Considero um verdadeiro absurdo. Eu, em primeiro lugar, quero deixar muito claro que eu não tenho absolutamente nada pessoal contra os empresários do transporte coletivo. Sei que, na condição de prefeito, terei que dialogar com eles, mas eu não concordo com essa ajuda vultuosa que a prefeitura está dando em época de pandemia. Em primeiro lugar, porque foi, lamentavelmente, diminuída a frota de ônibus ao longo de toda a pandemia. Ou seja, o prefeito, ao permitir que o transporte coletivo de Curitiba ficasse lotado, contribuiu para aumentar o número de casos de Covid. Em um ônibus lotado, você tem, evidentemente, uma contaminação imensa. Em segundo lugar, nós vimos que a prefeitura se precipitou, fez o fechamento, isso foi admitido pela própria secretária da Saúde antes do momento adequado, antes do momento necessário, do momento correto, deixou as pessoas exauridas e prejudicou muito as pequenas empresas, o comércio da nossa cidade. Então, se não tem ajuda para o comerciante, se não tem ajuda para o pequeno empreendedor, eu não considero justo que a prefeitura desembolse quase 200 milhões de reais, que é o valor a que estamos chegando agora com essa nova ajuda aprovada hoje pela Câmara,
para empresas de ônibus que sempre ganharam muito dinheiro em Curitiba. As empresas de ônibus têm que fazer a sua cota de sacrifício, assim como... Não sei se é o meu que travou ou se foi a do Nele Prevô. Conexão, deixa eu ver se voltou o Ney. Saiu. Então, deu um probleminha na internet do Nele Prevô, ele já chama de volta, a gente volta a conversar com ele. Então, veja essa questão da questão do ônibus, né? O Ney já estava no fim da sua argumentação e nós entendemos bem, ele é absolutamente contrário a oferecer socorro financeiro. Acho que voltou. Voltou, e voltou bem, Ney. Eu dizia aqui que a gente entendeu, capturou bem a tua fala, estava na parte final, da sua contrariedade a oferecer socorro financeiro aos empresários do ônibus e que eles devem a sua cota de sacrifício, até por tudo que já enriqueceram na exploração do transporte coletivo da capital, né? Sim, sem dúvida alguma. Isso não se trata de nenhuma represália aos empresários de transporte, de nenhum tipo de problema pessoal contra eles. É uma questão de justiça. Todos pagam impostos, né? A cidade teve aumento de IPTU na gestão do Greca, aumento de tributos. Agora, na hora que o pequeno precisa de uma ajuda, ele não recebe, ele fica abandonado. E o grande recebe apoio, eu não vejo isso com bons olhos, eu não faria isso em hipótese alguma. E acho que o Ministério Público e o Tribunal de Contas têm que ficar atentos a isso. E mais, Denian, o próprio Tribunal Regional Eleitoral vai ter que fiscalizar muito bem a prestação de contas do prefeito Rafael Greca na campanha para ver se não tem caixa 2. Porque isso aí tem um cheiro muito ruim, essas ajudas vultuosas em ano eleitoral. Eu não posso afirmar que haja alguma coisa ilegal, mas o odor que isso exala é muito fétido. O candidato, aproveitando essa questão, antes de nós mudarmos de assunto, o senhor pretende conversar com os vereadores do seu partido para que unifiquem o voto contrário ao socorro às empresas de ônibus, ou o senhor, como pré-candidato, vai deixar os vereadores livres a atuarem da maneira que entenderem correto? Eu vou pedir aos vereadores do partido, mas eu não costumo impor situações a esses vereadores, até porque alguns deles têm votado com a prefeitura, têm feito parte da base do prefeito. O que nós tomamos providências foi em relação, pelo menos por enquanto, só a vereadora Fabiana Rosa, que foi presa, acusada do esquema de rachadinhas, mas não foi nem pela prisão que o partido tomou as providências. Foi por provas irrefutáveis de infidelidade partidária. Descobriu-se, foi provado isso junto à executiva do PSD, que a vereadora Fabiana era uma infiltrada do prefeito Rafael Greca e estava, inclusive, coagindo os servidores da Câmara Municipal, desde já, mesmo nesse momento onde não é permitido campanha política, a fazerem campanha para o prefeito. Então, ela está respondendo a um procedimento interno do partido, está com a sua presença no partido, a sua filiação suspensa e poderá ser expulsa do PSD nos próximos dias. O que muda? Essa é a pergunta que chega do Denis Andrade, uma pergunta muito boa. O que muda para os curitibanos a troca do prefeito, por exemplo? Sai o Greca, entra o Ney. O que o cidadão comum, que trabalha, se dedica, vive a cidade, perceberia de mudança mais lógica, inclusive clara para o eleitor, para o cidadão? A pergunta do Denis é ótima. Diga lá, Nele Prevô. Eu acho que a pergunta é boa mesmo. A pergunta do Denis é boa mesmo. O que mudaria, em primeiro lugar, seria que a gestão do Greca é uma gestão mais voltada a obras de asfalto. Obras muitas vezes importantes, extremamente necessárias, outras vezes obras estranhas, com ruas já asfaltadas e em boas condições, sendo asfaltadas novamente. Então ele focou muito nisso.
Eu colocaria como foco principal da gestão o ser humano. Investir na saúde, na educação, na qualidade de vida das pessoas, dar oportunidade para que os curitibanos possam voltar a ser felizes. Não adianta só cuidar bem da cidade. Cuidar bem da cidade é importante, a cidade tem que continuar recebendo atenção na sua área de zeladoria, precisamos manter as praças limpas, os parques bem cuidados, a grama dos canteiros da cidade bem cortada, não podemos relaxar na zeladoria da cidade, mas o foco principal de uma eventual gestão Ney Leprevaux como prefeito de Curitiba vai ser o ser humano. Eu quero ser prefeito para cuidar bem das pessoas. Eu fiz essa pergunta para o Ney, quando o Ney veio na rádio, ainda lá atrás, e eu vou reiterar, porque nós estamos às vésperas da eleição. Está longe? Tá, mas o tempo tem passado muito rápido, daqui a pouco já vem o período das convenções, e depois tem campanha. Nós vivenciamos em 2016, e eu sou curitibano por escolha, quando nós escolhemos algo, é o amor verdadeiro, né? Eu escolhi ser curitibano, fazer 16 anos já de relação íntima com essa cidade. E nos 16 anos que estou aqui, eu nunca vi uma campanha tão baixo nível como foi a campanha de 2016. A campanha de 2016, ela adentrou no espectro pessoal de candidatos, publicaram sites com calúnias para lá e para cá, e um dos principais alvos do ataque, foi um ataque sórdido, foi o Ney Leprevaux, que passou parte da campanha tendo de responder a situações que eram fake news. Está na moda a gente discutir fake news agora em 2020. Lá em 2016, o Ney Leprevaux foi alvo de um tsunami de fake news, e o tsunami vem, e a resposta para você dar a resposta a fake news, ela não vem na mesma potência. Esse é um grande problema. Tivemos uma eleição que foi bastante conturbada. Nós conseguiremos, candidato, ter uma eleição mais limpa, mais propositiva. Não significa uma eleição mais mole, uma eleição pegada, mas que seja honesta, com base em princípios para a cidade, e não para ficar adentrando em questões pessoais que são fake news, ou a tua expectativa é que de fato a eleição seja um horror como foi a de 2016? Eu estou muito preocupado com isso, Denier. Estou muito preocupado. Realmente, eu penso que a primeira grande campanha do Brasil, onde se adotou a falsa notícia como estratégia de campanha digital feita de forma sistemática e em grande volume, foi aqui em Curitiba. Depois da eleição, um deputado que era da base do Beto Richa, que estava apoiando o Rafael Greca, me contou que houve uma contratação de 1 milhão de disparos do WhatsApp, que são ilegais, na última semana de campanha do segundo turno, por dia. 1 milhão por dia. Então, foram 5 milhões de disparos. Quando eu terminava de responder a primeira notícia falsa, a segunda já estava proliferada, e você não consegue detectar a fonte, a matriz dessas fake news. Então, eu me preocupo muito, temo que possa acontecer novamente, mas estou me preparando bem com voluntários digitais que irão ajudar a detectar essas possíveis calúnias, injúrias, difamações que aconteçam na campanha, e vou preparar também um bom jurídico de campanha para agir com pulso firme. Dessa vez, as fake news nós vamos criminalizar. Vamos denunciar na Polícia Federal, no Ministério Público que cuida da área eleitoral, no Tribunal Regional Eleitoral e até criminalmente, se for necessário. Estamos nos preparando para isso e espero que a população também ajude. Eu tenho pedido para todos que, quando recebem uma fake news num grupo do WhatsApp, deem um print, a gente vai levar isso para fazer nota, para ir no cartório, fazer uma ata notarial, né? Teve um jornalista que fez uma fake news contra mim agora há alguns dias, inventou que eu tinha desistido de ser candidato para apoiar o prefeito Rafael Greca. Nosso advogado ingressou no TRE com uma medida judicial, o juiz despachou imediatamente, em menos de 48 horas,
e esse jornalista, colunista social, na verdade, teve que retirar a mentira porque ele receberia R$ 2.000 de multa por dia em que essa mentira ficasse nas suas redes e nos seus veículos. Entendi. Então, na verdade, o candidato Ney Leprevot está se preparando, o pré-candidato, está se preparando, inclusive, para esse tipo de embate, né? Porque essa é uma eleição que ela será muito virtual por conta da pandemia. Você acha que nós teremos condições de fazer campanha de rua ou não, nem haverá isso nessa eleição, ou muito pouco aí? Eu espero que até... Eu sou muito otimista, né, Denian? Eu estou rezando, em primeiro lugar, pelo bem-estar das pessoas, para que essa pandemia passe logo. Em segundo lugar, eu penso que a campanha de rua, a campanha cara a cara, em que você pode olhar nos olhos do eleitor, pode conversar com as pessoas, ela é mais democrática. Eu tenho um medo muito grande que, nesse ano, não sejam eleitos prefeitos nas grandes cidades do Brasil, sejam eleitos prefeitos. Tenho muita preocupação com isso, muita. E espero que o Tribunal Regional Eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral façam a sua parte, combatam esse tipo de coisa com extremo rigor, porque a notícia falsa por meios digitais é altamente nociva para a democracia, para a liberdade, para tudo aquilo em que nós acreditamos. É evidente que se há uma denúncia verdadeira contra um político, uma denúncia de corrupção, algo grave que ele fez, isso tem que ser levado a público, sim, no período eleitoral. Mas ataques abaixo da linha da cintura, mentiras, calúnias, isso é inadmissível. Tem uma pergunta do Valdemar Ribeiro, motorista de aplicativo. Pergunta para o Ney o que ele vai fazer para melhorar o nosso trabalho. Para a turma do Uber e do 99, pré-candidato. Olha, em primeiro lugar, o que eu vejo com bons olhos é que acabou-se aquela rivalidade entre os motoristas de táxi e os motoristas de aplicativo. Eu sugeri ao prefeito, durante a pandemia, que essas pessoas idosas que ele pediu para ficarem em casa, mas que acabaram indo para os ônibus e que muitas contagiaram-se com a Covid-19 no transporte coletivo, tivessem uma assistência da prefeitura com as vans escolares, que não estão podendo trabalhar, com os táxis e com os veículos que trabalham com aplicativos, atendendo essas pessoas para levá-las a clínicas, consultórios que elas precisavam ir. A minha sugestão não foi nem respondida pelo prefeito, infelizmente foi ignorada. Mas eu acredito que o melhor que se poderá fazer, assim que a pandemia passar, para ajudar essas pessoas que trabalham na área do táxi e dos aplicativos, isso quando a pandemia passar, evidentemente, será investir de verdade no turismo de Curitiba. A indústria do turismo tem um potencial muito grande, movimenta mais de 40 segmentos da economia. Quando você atrai turistas, principalmente para o turismo de negócios, que é a maior vocação de Curitiba, você está gerando possibilidades de melhorar a renda do taxista, do motorista de Uber, do garçom, daquela senhora que é camareira em um hotel, do barman. E você está também ajudando os empregos indiretos, né? Existe a pessoa que faz a toalha do... Deixa eu ver se volta. Voltou. Voltou? Voltou, Ney. A minha mulher disse aqui que eu estou falando demais, que você que me derrubou. Então, nada. Quando eu falar demais, porque eu tenho que me policiar aqui, senão eu acabo me empolgando com o assunto e me estendo. Não, mas é justamente essa a ideia. É permitir aos pré-candidatos que eles apresentem as suas ideias. O Ney, quando for a um veículo de comunicação, vai ser todas aquelas coisinhas carimbadinhas. Aqui vai poder falar. Diga lá, Ney. Então, eu estava dizendo isso, que o turismo movimenta muito a economia. E eu vejo em Curitiba uma vocação muito forte para o turismo. A nossa cidade é linda, né? Apaixonante. Quem vem para cá ama. A gente que mora em Curitiba ama e quem vem para cá ama. Então, eu acho que para o motorista, depois tem que ouvir quais são as pautas deles, as pautas mais imediatas, as pautas
que são do dia a dia deles. Eu vou me reunir com todas as categorias ao longo da campanha. Mas, assim, de forma macro, eu te diria que investir no turismo é o caminho para melhorar a vida de toda essa gente. Muito bem. Tem uma pergunta boa aqui também sobre o vice. Quem será o vice do Ney Leprevaux? E se refere ao fato de um comentário que eu fiz na rádio, que, na verdade, eu li uma nota que eu recebi do próprio candidato, ou do assessor do candidato, acho que foi da assessoria do candidato, que ele estava negociando com 3 possíveis nomes. Isso. Quem será o seu vice? É de algum partido diferente do PSD? Vai ser do próprio PSD? Como são as articulações hoje para a montagem da chapa? Veja, a nossa ideia é fazer a convenção já no início de setembro e deixar o cargo de vice em aberto, porque nós teremos até 15 de setembro para definir o nome. Dentro do partido existem bons nomes, tem vários empresários filiados ao PSD. Se quisermos optar por uma mulher que é da área empresarial, temos a Márcia Schir, que foi vice-presidente da Associação Comercial, foi vereadora de Curitiba, é uma pessoa de confiança. Temos o professor Euler, que é um dos vereadores mais combativos na Câmara Municipal. Mas eu acho cedo ainda para escolher o vice, porque há a possibilidade de recebermos partidos que se aliem a nós, né? Eu não vou cair no erro da eleição passada dessa vez. Eu aprovei já alguns meses atrás, na Executiva Municipal, uma resolução que proíbe o PSD de coligar com o PCdoB, com o PSOL, com o PT e com o Democratas. Então, não há coligação, em hipótese alguma, com nenhum desses 4 partidos. Não quero aqui desmerecer nenhum deles, mas estão fora da nossa linha de pensamento e não queremos trabalhar nesse momento em aliança com eles. Mas... Claro que o Ney não vai querer falar isso que eu vou falar agora, mas eu vou falar só para não deixar passar o gancho. Mas muito da perda de votos que já estavam consolidados ao Ney Leprevaux na eleição passada foram embora por causa da proximidade com o PCdoB. Sem dúvida. Isso, você perdeu uma votação enorme pela aliança com o PCdoB. Eu concordo em gênero, número e grau, foi um erro que nós cometemos. A decisão foi tomada em uma reunião no primeiro turno. Tem gente que pensa que eu me uni com o PCdoB no segundo turno. Não. No primeiro turno nós tínhamos já o PCdoB na coligação. Fomos muito ingênuos, porque nós víamos PCdoB como o Ricardo Gomide, que é um PCdoB light, digamos assim, que frequenta o Country Club, né? O PCdoB com camisa Lacoste. Com camisa Lacoste. Mas o que aconteceu foi o seguinte, eu não conheço ninguém do PCdoB nacional, daí começaram a distribuir foto montada, querendo... imputar algum tipo de ligação com aquela deputada do aborto lá, Jandira Fegali. Já falavam que eu tinha apoio do PT. Não, nunca tive apoio do PT, nunca votei no PT na minha vida, não sou de esquerda, me considero um político desvinculado de ideologias, sou muito idealista, mas não sou ideológico, sou pragmático. O meu partido não é esquerda, não é direita, é muito menos de centro, porque centrão não toma partido, não toma posição. O meu partido vai ser Curitiba e quero governar para todos os curitibanos, independente do credo, da classe social, da raça e até mesmo da ideologia na qual acredito. Eu respeito a opinião de todos. Mas concordo com você, sim. Foi um erro aquela coligação. Eu fui voto vencido na hora de decidir sobre a coligação. Éramos 9 pessoas, todos estavam muito desesperados para termos horário de televisão. E o PCdoB tinha horário de televisão. E aí 7 dessas 9 pessoas votaram a favor da coligação e eu e o advogado do partido, na época, o Gustavo Guedes, votamos contra. Ali eu fui democrático demais, eu tinha que ter agido com mais, não vou dizer autoritarismo, mais autoridade e ter vetado a coligação. Foi um erro grave e custou a eleição para mim. Nesse movimento da política de 2020, além da sua candidatura e a do prefeito Greca, que foram os 2 candidatos que fizeram o segundo turno em 2016, nós temos, ao que tudo indica, a volta, mais uma vez, de uma candidatura do Gustavo Fruit, ou quem sabe do deputado Goura, tem o deputado Fernando Francischini, tem a Carol Arnes, tem a possibilidade da Cristiane Yared,
o Luizão Goulart, do Republicanos, o João Arruda, ou outro nome do MDB, mais o Paulo Opusca, do PT, vai ter candidato do PSOL, tem uma gama muito grande de candidatos. Como que o senhor pretende fazer para conseguir ocupar um espaço nessa discussão? E se a sua ideia é polarizar com o prefeito, e como será principalmente a sua relação com o candidato que está ali grudado, segundo as pesquisas, que é o Fernando Francischini? Na verdade, segundo todas as pesquisas que eu vi, o candidato que está grudado logo atrás de mim é o Gustavo Frutti, né? É que o Gustavo é de outra... quando eu digo grudado, eu digo da mesma linha ideológica, né? O Gustavo está mais para a esquerda. Mais o voto. Mas ele é o que está mais próximo. Com o Francischini eu me dou muito bem, sou amigo, as famílias são amigas. Claro que tenho divergências políticas com ele, mas as famílias são amigas. Mas eu acredito que nesse primeiro turno, todos que quiserem realmente o bem de Curitiba devem apontar as falhas da atual administração. E aí, no final do primeiro turno e durante o segundo turno, mostrar aquilo que fariam se fossem prefeitos. Mas eu penso que o primeiro momento da campanha é de todos mostrarem claramente para a população os erros da atual gestão. Se o Ney fosse prefeito agora, a sua conduta frente à questão da pandemia seria parecida com o que fez o prefeito Greco ou diferente? Não, seria diferente. Em primeiro lugar, eu entendo que o prefeito fechou tudo antes da hora. Ele se baseou nas notícias que vinham da Europa. Lá o vírus já estava mais proliferado, ele acabou se precipitando e induziu a todos nós a um erro gravíssimo, né? Porque isso foi exaurindo as pessoas. Hoje, por exemplo, o correto mesmo, se fôssemos levar ao pé da letra, seria estarmos com tudo fechado. Esse é o momento em que a curva está lá no alto, mas não há mais como fechar. As pessoas ficaram exauridas, as pessoas não aguentam mais ficar em casa, as pessoas precisam sobreviver, precisam trabalhar. Para alguém que tem uma função pública, para alguém que é um prefeito, um deputado, um vereador, é fácil defender que tudo fique fechado. O salário está garantido no final do mês. Mas para a pessoa que depende do seu comércio, do seu restaurante, da sua academia, do seu bar, da sua loja para sobreviver, não há mais como fechar. Não há mais. Então, esse é um dos erros que eu entendo que o prefeito cometeu. Eu acredito que eu não cometeria. Até porque eu não teria uma pessoa como secretária de saúde que tentasse impor uma ideologia de esquerda. Parece que uma parte da esquerda radical do país adotou o coronavírus como uma bandeira. Uma bandeira. Tanto que, quando se fala que deveríamos ter um protocolo de tratamento precoce da Covid-19 até o terceiro dia da doença, utilizando a hidroxicloroquina, a ivermectina, a azitromicina, quando eu falo nisso, muitos radicais de esquerda me bombardeiam. Mas não bombardeiam porque eles são contra a cloroquina. Bombardeiam porque o presidente da República defende a cloroquina e eles indiretamente querem atingir o presidente da República. Eu não me deixo levar por esse tipo de coisa. Eu tenho coisas do Bolsonaro com as quais concordo e outras em relação às quais discordo veementemente. Mas, nesse caso, eu entendo que o presidente está certo. A cloroquina não é infalível, ela não é uma cura para a Covid-19, mas em muitas situações, sob prescrição médica, ela pode sim ajudar a pessoa a se salvar da morte ou de ir para um respirador artificial. Então, eu adotaria esse protocolo em Curitiba. Eu não faria como a prefeitura fez, uma recomendação contrariando esse protocolo. E mais do que isso, Daniel, eu estaria incentivando as pessoas a tomarem 15 minutos de sol diariamente. Eu ofertaria a vitamina D nas unidades de saúde, a vitamina C com zinco para as pessoas mais pobres que não podem comprar. Eu orientaria as pessoas a manterem os ambientes arejados, isso é fundamental, a lavarem as mãos várias vezes por dia.
Eu acho que a prefeitura está contaminada hoje por uma visão muito radical da cúpula da Secretaria Municipal de Saúde, que, a meu ver, com todo respeito aos que pensam diferente, é completamente equivocada. Bom, a parte final, eu gostaria de te oferecer um tempo, pré-candidato Neyley Prévost, para falar aqui com o pessoal, com os seguidores, depois esse vídeo vai correr, para que você diga de verdade, assim, por que Neyley Prévost? Por que Ney e por que nenhum dos outros? Por que o Ney para governar a cidade? Diga lá. Olha, eu nasci em Curitiba, me criei em Curitiba, tenho uma gratidão imensa por todas as pessoas que vivem na nossa cidade, que me fizeram o vereador mais votado de Curitiba, o deputado estadual mais votado de Curitiba. Eu crio meu filho Pedro, aqui em Curitiba, onde vivo com minha mulher Karina, onde vivo com meus irmãos, com meus pais, a professora Jussara e o advogado Luiz Antônio. E eu tenho um amor imenso por Curitiba. Mas maior ainda do que o amor que eu tenho por Curitiba é a gratidão que eu tenho pelas pessoas que fazem Curitiba ser o que é. Curitiba é uma cidade que é exemplo de solidariedade, de respeito, e eu entendo que essa cidade precisa inovar, precisa... Travou. A primeira coisa que o candidato Neyley Prévost tem que fazer é melhorar a internet de casa. Vamos esperar voltar aqui. Não sei se é... Vamos voltar aqui Caiu. Eu tirei uma onda aqui, né? Bom, vai voltar o Neyley Prévost daqui a pouquinho para despedida, mas tem que melhorar a internet lá, né? Tá patinando a internet lá da casa do pré-candidato Neyley Prévost. Mas que legal que foi a conversa, já estava na parte final, né? E uma conversa franca, direta, sem medir as palavras, abriu aí o pensamento para a escolha do eleitor. O eleitor é soberano, ele é o dono do voto. Ele terá nesse espaço aqui no Instagram, no jornal, no YouTube, no canal do DNA no YouTube, ele vai ter a possibilidade de comparar os candidatos, escolher, mas desde já eu quero parabenizar a postura do pré-candidato Neyley Prévost, que veio a essa conversa, como eu gosto de dizer. Oi, Ney, tem que melhorar a tua internet aí, tá muito ruim essa tua internet. Cara, eu tenho dito o seguinte, cara, eu moro na zona rural, aqui é Santa Felicidade, quando falta luz aqui, nos outros lugares da cidade falta luz por 2 horas. Aqui a última vez que faltou luz, nós ficamos 12 horas sem luz. O dia inteiro, é isso. A internet aqui também é terrível. A minha neta aqui em casa, então, a neta, a TV a cabo, é um horror aqui. Às vezes estou vendo um filme ótimo, no meio do filme para tudo. Então, eu amo muito esse bairro, gosto muito daqui, mas aqui, como eu brinco, é colônia, né? É área agrícola da cidade. Eu fico só para agradecer Santa Felicidade a oportunidade, agradecer aos telespectadores e deixar um abraço aí para todos vocês, tá bom? Muito bom. Ney, parabéns aí pela postura, boa sorte na campanha, que seja uma campanha, sobretudo, limpa e honesta. Se o eleitor vai escolher o Ney, se vai escolher qualquer um dos outros 10, 11, 12, quem sabe é o eleitor, ele é que é o dono do jogo. É isso aí. Ele é o dono do jogo, mas que a campanha seja uma campanha honesta e limpa. Obrigado pela conversa. Até a próxima. Você continua sendo um ótimo entrevistador, Denian. E um passarinho me contou que talvez você seja candidato a vereador. Serei. Se você for, Curitiba vai ganhar muito com a tua presença na Câmara Municipal. Um abraço. Agradeço muito. Obrigado. Neyley Prévost, pré-candidato a prefeito, conversando conosco aqui no Instagram. Esse espaço é um espaço que eu considero valoroso, gente. Valoroso mesmo.